Provavelmente é suicídio. Senhor. Que maravilha. Espero que seja carta de suicídio. Pobre homem. Vamos levá-lo. Tenham cuidado. Sim, senhor. Vamos. Termina a ocupação militar no Iraque. Western Post. Termina a ocupação militar no Iraque. Então, o Sandy vai cobrir os estaleiros, MacLeod cuida do Radcliffe e o John fica com a história do sindicato, pelos seus pecados. Nada muito controverso. Underwood, o festival de Sidra. É só isso. Podem ir. Então... Ei, eu disse que não. Ninguém quer ouvir falar de suicídio, Steven. Agora não. É ruim para os negócios. E se não for suicídio? Eu tenho um contato no acampamento. Steven, meu querido, a polícia deu alguma indicação que poderia ser algo mais que um suicídio? Não. Exatamente. Então não teste a minha paciência. A guerra é uma coisa terrível. E muitos não se recuperam. Isso é tudo. Não tem nenhuma história aqui. Estou sendo claro? Está. Muito bem, obrigado. Pode ir. Rose, Sim, Sr. Underwood. você já foi no Festival de Sidra? Boa noite, Sr. Underwood. Já é tarde de novo. Tive que trabalhar. Entendi. Boa noite. Boa noite. Soldado polonês morre por causa de ferimentos. Da melancolia ao desespero, veredito de suicídio. Cadáver descoberto em Lee Woods. Apesar do ato de reassentamento polonês ter sido aprovado no início do ano, a Inglaterra tem visto um número grande de suicídios inexplicáveis. Todos os homens foram combatentes do exército polonês. Uma coincidência? Ou pode ser algo mais sinistro? Acampamento de pessoas deslocadas. Bristol. Mais alguma coisa? Vamos até ali. Assistência Nacional, abrigo polonês. Em que posso ajudar? Queria falar com o capitão. Bom dia, senhor. Bom dia. Um momento, senhor. Sim. O coronel Petrovski chegou com 2 homens do Stonewall Park. Quando acabar aqui, diga para o contramestre fazer um inventário do que está faltando e me entregar uma lista de requerimentos. Sim, capitão. Bom dia. Será?
Mãe, nós vamos pra América. Eu não acredito. Obrigado. América? Boa sorte. É isso mesmo? Eu não tô acreditando. Olha ali. Parece que está tudo em ordem. Pode entrar com eles, coronel. Só precisam assinar alguns papéis. Claro. Coronel, talvez o senhor e seu acompanhante gostariam de comer algo antes de voltarem para casa. Nós não temos muito, mas é quente. Obrigado, é muito gentil. Janete, quando terminar, leve o acompanhante do coronel até a cafeteria. Sim, senhor. John. Eu falo com você mais tarde. Por aqui, coronel. Coronel. O meu nome é Stephen Underwood. Pode me acompanhar? O capitão é meu irmão. Sou jornalista do Western Post. Eu sou o coronel Petrovski. Atualmente eu sou o encarregado do reassentamento polonês. Coronel, é um prazer conhecê-lo. O prazer é meu, Sr. Underwood. Vamos? Coronel. Eu disse não, Steven. Por favor, capitão, seu irmão é bem-vindo. Gostaria de saber se o senhor quer comentar sobre o suicídio de outro soldado polonês ontem. Sosnovitz. Não me parece muito surpreso, coronel. Sr. Underwood, é sempre doloroso quando o homem perde toda a esperança. E por que isso aconteceria? Homens como Sosnovitz passaram a guerra lutando por sua terra natal, Sr. Underwood. Mas que agora é parte da União Soviética, que os considera inimigos do Estado. Ele tinha acabado de saber que a família inteira foi assassinada. Coronel, por favor, nós não temos certeza disso. Ele acreditava nisso o suficiente para tirar a própria vida. E por que acredita nisso, coronel? Porque todos parecemos esquecer que em 1939 a União Soviética invadiu a Polônia. Em aliança com os nazistas e com a mesma intenção, Sr. Underwood. Para tirar a Polônia do mapa, para destruir a sua cultura e o seu povo. Quando os soviéticos retomaram a Polônia em 1944, eles permitiram que os nazistas esmagassem a rebelião em Varsóvia para eliminar qualquer ameaça à ocupação soviética. A recente chamada eleição livre na Polônia foi nada mais do que um show de marionetes. O real governo polonês ainda está exilado em Londres, mas não é mais reconhecido pela Grã-Bretanha ou pelos Estados Unidos. E no ano passado, as Forças Armadas Livres da Polônia foram excluídas do desfile da vitória, para não antagonizar o camarada Stalin. O que isso lhe parece, senhor? Que está tudo bem? Entendo que o mundo está cansado de guerra. Todos estamos. Mas isso não é desculpa para a ingenuidade. E o seu irmão sabe disso. Mas ele ainda tem a tarefa não invejável de convencer os meus compatriotas a retornar para a Polônia, sabendo que não podemos garantir a segurança deles. Ninguém é obrigado a voltar se não quiser, coronel. Sim, capitão. É claro. Coronel, por favor. A comida está esperando. Quero te ver essa noite. 8h30 no King's Arms. Não, é muito público. Não, lá só tem pessoas do bairro. Certo. Lá pelas 8? Eu tenho que ir. O Mason quer me ver. Tem mesmo que ir? Você sabe que sim. Quartel-General de Inteligência Militar, Bristol. Escritório de Guerra. Mason Mitchell. Entre. Ah, é só isso, Stanley. Ainda está em serviço. Eu quase nunca te vejo sem uniforme.
Você quase nunca me vê. Eu sei, eu ando muito ocupado no momento. Mesmo assim, foi bom ter vindo. Nós fomos convidados para o baile anual dos Robinsons. Ah, meu Deus. Já está nessa época do ano? Eu sei, é extremamente entediante, mas eu gostaria muito que nós fôssemos juntos esse ano. Seus pais vão estar lá. Eu prefiro não ir, se você não se importa. Vai ficar estranho se eu for sozinho. Isso pode instigar algumas fofocas. Se tem que ser. Esplêndido. Mais uma coisa antes de você ir. Eu gostaria muito que você me fizesse outro favor, se puder. Loboda e Nowak. 2 homens que chegaram hoje no seu acampamento. Você está muito bem informado, como sempre. Poderia ser uma grande ajudante e me manter informado do que eles fazem. Movimentos, visitantes, amigos, esse tipo de coisa. Por quê? Eu acho que não é nada. Eu recebi um memorando vago de Londres. Mas nada preocupante. É só para eu saber. Não precisa atravessar a cidade todos os dias. Um simples telefonema é suficiente. Eu sei que você está ocupada com toda essa comoção de repatriação. Sim. Isso é tudo? É que eu tenho que voltar para lá. Por favor, eu não quero te prender aqui mais tempo, mas você poderia manter isso só entre nós dois? Claro. Tudo certo, então? O quê? O baile dos Robinsons. Sim. Sim. Certo. Sabe por que ele se casou com você? Ele não é o monstro que você quer que ele seja. Então seu pai tem o direito de te vender para o maior pagador? Pensavam sinceramente que ele seria um bom marido. Eles só querem o melhor para mim. Eles sabiam? Para eles, casamento não é por amor. E eu queria casar com ele. Eu estava apaixonada por ele. Claro que naquela época eu não sabia o que sei hoje. Mas o nosso amor é diferente agora. Steven, ele é meu amigo. Isso é mentira. O que você quer que eu faça? Você quer que eu deixe o meu marido, o meu trabalho, a minha família e fuja para Londres com você? Isso é impossível. Eu não confio muito na sua grande história, porque se o que o coronel falou é verdade, você não tem prova. E por mais infelizes que sejam esses suicídios, continuam sendo só isso. Suicídios. Nada mais. Boa noite, senhores. O que vão querer? Quanto custa isso? 4. E isso aqui? 3,5. Ansioso, rapaz. Provavelmente é suicídio. Senhor. Que maravilha. Espero que seja carta de suicídio. Pobre homem. Vamos levá-lo. Tenham cuidado. Sim, senhor. Vamos. Termina a ocupação militar no Iraque. Western Post. Termina a ocupação militar no Iraque. Então, o Sandy vai cobrir os estaleiros, MacLeod cuida do Redcliffe e o John fica com a história do sindicato, pelos seus pecados. Nada muito controverso.
Underwood, o Festival de Cidra. É só isso. Podem ir. Então. Ei, eu disse que não. Ninguém quer ouvir falar de suicídio, Steven. Agora não. É ruim para os negócios. E se não for suicídio? Eu tenho um contato no acampamento. Steven, meu querido, a polícia deu alguma indicação que poderia ser algo mais que um suicídio? Não. Exatamente. Então não teste a minha paciência. A guerra é uma coisa terrível. E muitos não se recuperam. Isso é tudo. Não tem nenhuma história aqui. Estou sendo claro? Está. Muito bem, obrigado. Pode ir. Rose, Sim, Sr. Underwood? você já foi no Festival de Cidra? Boa noite, Sr. Underwood. Já é tarde de novo. Tive que trabalhar. Entendi. Boa noite. Boa noite. Soldado polonês morre por causa de ferimentos. Da melancolia ao desespero, veredito de suicídio. Cadáver descoberto em Lee Woods. Apesar do ato de reassentamento polonês ter sido aprovado no início do ano, a Inglaterra tem visto um número grande de suicídios inexplicáveis. Todos os homens foram combatentes do exército polonês. Uma coincidência? Ou pode ser algo mais sinistro? Acampamento de pessoas deslocadas. Bristol. Mais alguma coisa? Vamos até ali. Assistência Nacional, abrigo polonês. Em que posso ajudar? Queria falar com o capitão. Bom dia, senhor. Bom dia. Um momento, senhor. Sim. O coronel Petrovski chegou com 2 homens do Stonewall Park. Quando acabar aqui, diga para o contramestre fazer um inventário do que está faltando e me entregar uma lista de requerimentos. Sim, capitão. Bom dia. Será? Mãe, nós vamos pra América. Eu não acredito. Obrigado. América? Boa sorte. É isso mesmo? Eu não tô acreditando. Olha ali. Parece que está tudo em ordem. Pode entrar com eles, coronel. Só precisam assinar alguns papéis. Claro. Coronel, talvez o senhor e seu acompanhante gostariam de comer algo antes de voltarem para casa. Nós não temos muito, mas é quente. Obrigado, é muito gentil. Janete, quando terminar, leve o acompanhante do coronel até a cafeteria. Sim, senhor. John. Eu falo com você mais tarde. Por aqui, coronel. Coronel.
O meu nome é Stephen Underwood. Pode me acompanhar? O capitão é meu irmão. Sou jornalista do Western Post. Eu sou o Coronel Petrovski. Atualmente eu sou o encarregado do reassentamento polonês. Coronel, é um prazer conhecê-lo. O prazer é meu, Sr. Underwood. Vamos? Coronel. Eu disse não, Steven. Por favor, capitão, o seu irmão é bem-vindo. Gostaria de saber se o senhor quer comentar sobre o suicídio de outro soldado polonês ontem. Sosnovitz. Não me parece muito surpreso, coronel. Sr. Underwood, é sempre doloroso quando o homem perde toda a esperança. E por que isso aconteceria? Homens como Sosnovitz passaram a guerra lutando por sua terra natal, Sr. Underwood. Mas que agora é parte da União Soviética, que os considera inimigos do Estado. Ele tinha acabado de saber que a família inteira foi assassinada. Coronel, por favor, nós não temos certeza disso. Ele acreditava nisso o suficiente para tirar a própria vida. E por que acredita nisso, coronel? Porque todos parecemos esquecer que em 1939 a União Soviética invadiu a Polônia. Em aliança com os nazistas e com a mesma intenção, Sr. Underwood. Para tirar a Polônia do mapa, para destruir a sua cultura e o seu povo. Quando os soviéticos retomaram a Polônia em 1944, eles permitiram que os nazistas esmagassem a rebelião em Varsóvia para eliminar qualquer ameaça à ocupação soviética. A recente chamada eleição livre na Polônia foi nada mais do que um show de marionetes. O real governo polonês ainda está exilado em Londres, mas não é mais reconhecido pela Grã-Bretanha ou pelos Estados Unidos. E no ano passado, as Forças Armadas Livres da Polônia foram excluídas do desfile da vitória, para não antagonizar o camarada Stalin. O que isso lhe parece, senhor? Que está tudo bem? Entendo que o mundo está cansado de guerra. Todos estamos. Mas isso não é desculpa para a ingenuidade. E o seu irmão sabe disso. Mas ele ainda tem a tarefa não invejável de convencer os meus compatriotas a retornar para a Polônia, sabendo que não podemos garantir a segurança deles. Ninguém é obrigado a voltar se não quiser, coronel. Sim, capitão. É claro. Coronel, por favor. A comida está esperando. Quero te ver essa noite. 8h30 no King's Arms. Não, é muito público. Não, lá só tem pessoas do bairro. Certo. Lá pelas 8? Eu tenho que ir. O Mason quer me ver. Tem mesmo que ir? Você sabe que sim. Quartel-General de Inteligência Militar, Bristol. Escritório de Guerra. Mason Mitchell. Entre. Ah, é só isso, Stanley. Ainda está em serviço. Eu quase nunca te vejo sem uniforme. Você quase nunca me vê. Eu sei, eu ando muito ocupado no momento. Mesmo assim, foi bom ter vindo. Nós fomos convidados para o baile anual dos Robinsons. Ah, meu Deus. Já está nessa época do ano? Eu sei, é extremamente entediante, mas eu gostaria muito que nós fôssemos juntos esse ano. Seus pais vão estar lá. Eu prefiro não ir, se você não se importa. Vai ficar estranho se eu for sozinho. Isso pode instigar algumas fofocas. Se tem que ser. Esplêndido. Ah, mais uma coisa antes de você ir. Eu gostaria muito que você me fizesse outro favor, se puder. Loboda e Nowak. 2 homens que chegaram hoje no seu acampamento. Você está muito bem informado, como sempre. Poderia ser uma grande ajudante e me manter informado do que eles fazem.
Movimentos, visitantes, amigos, esse tipo de coisa. Por quê? Eu acho que não é nada. Eu recebi um memorando vago de Londres. Mas nada preocupante. É só para eu saber. Não precisa atravessar a cidade todos os dias. Um simples telefonema é suficiente. Eu sei que você está ocupada com toda essa comoção de repatriação. Sim. Isso é tudo? É que eu tenho que voltar para lá. Por favor, eu não quero te prender aqui mais tempo, mas você poderia manter isso só entre nós dois? Claro. Tudo certo, então? O quê? O baile dos Robinsons. Sim. Sim. Certo. Sabe por que ele se casou com você? Ele não é o monstro que você quer que ele seja. Então o seu pai tem o direito de te vender para o maior pagador? Pensavam sinceramente que ele seria um bom marido. Eles só querem o melhor para mim. Eles sabiam? Para eles, casamento não é por amor. E eu queria casar com ele. Eu estava apaixonada por ele. Claro que naquela época eu não sabia o que sei hoje. Mas o nosso amor é diferente agora. Steven, ele é meu amigo. Isso é mentira. O que você quer que eu faça? Você quer que eu deixe o meu marido, o meu trabalho, a minha família e fuja para Londres com você? Isso é impossível. Eu não confio muito na sua grande história, porque se o que o coronel falou é verdade, você não tem prova. E por mais infelizes que sejam esses suicídios, continuam sendo só isso. Suicídios. Nada mais. Claro, foi exatamente isso. Boa noite, senhores. O que vão querer? Quanto custa isso? 4. E isso aqui? 3,5. Ansioso, rapaz. Provavelmente é suicídio. Senhor. Que maravilha. Espero que seja carta de suicídio. Pobre homem. Vamos levá-lo. Tenham cuidado. Sim, senhor. Vamos. Termina a ocupação militar no Iraque. Western Post. Termina a ocupação militar no Iraque. Então, o Sandy vai cobrir os estaleiros, MacLeod cuida do Redcliffe e o John fica com a história do sindicato, pelos seus pecados. Nada muito controverso. Underwood, o festival de Sidra. É só isso. Podem ir. Então. Ei, eu disse que não. Ninguém quer ouvir falar de suicídio, Steven. Agora não. É ruim para os negócios. E se não for suicídio? Eu tenho um contato no acampamento. Steven, meu querido, a polícia deu alguma indicação que poderia ser algo mais que um suicídio? Não. Exatamente. Então não teste a minha paciência. A guerra é uma coisa terrível. E muitos não se recuperam. Isso é tudo. Não tem nenhuma história aqui.
Estou sendo claro? Está. Muito bem, obrigado. Pode ir. Rose, Sim, Sr. Underwood. você já foi no Festival de Cidra? Boa noite, Sr. Underwood. Já é tarde de novo. Tive que trabalhar. Entendi. Boa noite. Boa noite. Soldado polonês morre por causa de ferimentos. Da melancolia ao desespero, veredito de suicídio. Cadáver descoberto em Lee Woods. Apesar do ato de reassentamento polonês ter sido aprovado no início do ano, a Inglaterra tem visto um número grande de suicídios inexplicáveis. Todos os homens foram combatentes do exército polonês. Uma coincidência? Ou pode ser algo mais sinistro? Acampamento de pessoas deslocadas. Bristol. Mais alguma coisa? Vamos até ali. Assistência Nacional, abrigo polonês. Em que posso ajudar? Queria falar com o capitão. Bom dia, senhor. Bom dia. Um momento, senhor. Sim. O coronel Petrovski chegou com 2 homens do Stonewall Park. Quando acabar aqui, diga para o contramestre fazer um inventário do que está faltando e me entregar uma lista de requerimentos. Sim, capitão. Bom dia. Será? Mãe, nós vamos pra América. Eu não acredito. Obrigado. América? Boa sorte. É isso mesmo? Eu não tô acreditando. Olha ali. Parece que está tudo em ordem. Pode entrar com eles, coronel. Só precisam assinar alguns papéis. Claro. Coronel, talvez o senhor e seu acompanhante gostariam de comer algo antes de voltarem para casa. Nós não temos muito, mas é quente. Obrigado, é muito gentil. Janete, quando terminar, leve o acompanhante do coronel até a cafeteria. Sim, senhor. John. Eu falo com você mais tarde. Por aqui, coronel. Coronel. O meu nome é Stephen Underwood. Pode me acompanhar? O capitão é meu irmão. Sou jornalista do Western Post. Eu sou o coronel Petrovski. Atualmente eu sou o encarregado do reassentamento polonês. Coronel, é um prazer conhecê-lo. O prazer é meu, Sr. Underwood. Vamos? Coronel. Eu disse não, Steven. Por favor, capitão, seu irmão é bem-vindo. Gostaria de saber se o senhor quer comentar sobre o suicídio de outro soldado polonês ontem. Sosnowiec. Não me parece muito surpreso, coronel. Sr. Underwood, é sempre doloroso quando o homem perde toda a esperança. E por que isso aconteceria?
Homens como Sosnovitz passaram a guerra lutando por sua terra natal, Sr. Underwood. Mas que agora é parte da União Soviética, que os considera inimigos do Estado. Ele tinha acabado de saber que a família inteira foi assassinada. Coronel, por favor, nós não temos certeza disso. Ele acreditava nisso o suficiente para tirar a própria vida. E por que acredita nisso, coronel? Porque todos parecemos esquecer que em 1939 a União Soviética invadiu a Polônia. Em aliança com os nazistas e com a mesma intenção, Sr. Underwood. Para tirar a Polônia do mapa, para destruir a sua cultura e o seu povo. Quando os soviéticos retomaram a Polônia em 1944, eles permitiram que os nazistas esmagassem a rebelião em Varsóvia para eliminar qualquer ameaça à ocupação soviética. A recente chamada eleição livre na Polônia foi nada mais do que um show de marionetes. O real governo polonês ainda está exilado em Londres, mas não é mais reconhecido pela Grã-Bretanha ou pelos Estados Unidos. E no ano passado, as Forças Armadas Livres da Polônia foram excluídas do desfile da vitória, para não antagonizar o camarada Stalin. O que isso lhe parece, senhor? Que está tudo bem? Entendo que o mundo está cansado de guerra. Todos estamos. Mas isso não é desculpa para a ingenuidade. E o seu irmão sabe disso. Mas ele ainda tem a tarefa não invejável de convencer os meus compatriotas a retornar para a Polônia, sabendo que não podemos garantir a segurança deles. Ninguém é obrigado a voltar se não quiser, coronel. Sim, capitão. É claro. Coronel, por favor. A comida está esperando. Quero te ver essa noite. 8h30 no King's Arms. Não, é muito público. Não, lá só tem pessoas do bairro. Certo. Lá pelas 8? Eu tenho que ir. O Mason quer me ver. Tem mesmo que ir? Você sabe que sim. Quartel-General de Inteligência Militar, Bristol. Escritório de Guerra. Mason Mitchell. Entre. Ah, é só isso, Stanley. Ainda está em serviço. Eu quase nunca te vejo sem uniforme. Você quase nunca me vê. Eu sei, eu ando muito ocupado no momento. Mesmo assim, foi bom ter vindo. Nós fomos convidados para o baile anual dos Robinsons. Ah, meu Deus. Já está nessa época do ano? Eu sei, é extremamente entediante, mas eu gostaria muito que nós fôssemos juntos esse ano. Seus pais vão estar lá. Eu prefiro não ir, se você não se importa. Vai ficar estranho se eu for sozinho. Isso pode instigar algumas fofocas. Você tem que ser. Esplêndido. Ah, mais uma coisa antes de você ir. Eu gostaria muito que você me fizesse outro favor, se puder. Loboda e Nowak. 2 homens que chegaram hoje no seu acampamento. Você está muito bem informado, como sempre. Poderia ser uma grande ajudante e me manter informado do que eles fazem. Movimentos, visitantes, amigos, esse tipo de coisa. Por quê? Eu acho que não é nada. Eu recebi um memorando vago de Londres. Mas nada preocupante. É só para eu saber. Não precisa atravessar a cidade todos os dias. Um simples telefonema é suficiente. Eu sei que você está ocupada com toda essa comoção de repatriação. Sim. Isso é tudo? É que eu tenho que voltar para lá. Por favor, eu não quero te prender aqui mais tempo, mas você poderia manter isso só entre nós dois? Claro. Tudo certo, então? O quê? O baile dos Robinsons. Sim. Sim. Certo.
Sabe por que ele se casou com você? Ele não é o monstro que você quer que ele seja. Então, seu pai tem o direito de te vender para o maior pagador? Pensavam sinceramente que ele seria um bom marido. Eles só querem o melhor para mim. Eles sabiam? Para eles, casamento não é por amor. E eu queria casar com ele. Eu estava apaixonada por ele. Claro que naquela época eu não sabia o que sei hoje. Mas o nosso amor é diferente agora. Steven, ele é meu amigo. Isso é mentira. O que você quer que eu faça? Você quer que eu deixe o meu marido, o meu trabalho, a minha família e fuja para Londres com você? Isso é impossível. Eu não confio muito na sua grande história, porque se o que o coronel falou é verdade, você não tem prova. E por mais infelizes que sejam esses suicídios, continuam sendo só isso. Suicídios. Nada mais. Claro. Foi exatamente isso. Boa noite, senhores. O que vão querer? Quanto custa isso? 4. E isso aqui? 3,5. Ansioso, rapaz. Provavelmente é suicídio. Senhor. Que maravilha. Espero que seja carta de suicídio. Pobre homem. Vamos levá-lo. Tenham cuidado. Sim, senhor. Vamos. Termina a ocupação militar no Iraque. Western Post. Termina a ocupação militar no Iraque. Então, o Sandy vai cobrir os estaleiros, MacLeod cuida do Redcliffe, e o John fica com a história do sindicato, pelos seus pecados. Nada muito controverso. Underwood, o festival de Sidra. É só isso. Podem ir. Então. Ei, eu disse que não. Ninguém quer ouvir falar de suicídio, Steven. Agora não. É ruim para os negócios. E se não for suicídio? Eu tenho um contato no acampamento. Steven, meu querido, a polícia deu alguma indicação que poderia ser algo mais que um suicídio? Não. Exatamente. Então não teste a minha paciência. A guerra é uma coisa terrível. E muitos não se recuperam. Isso é tudo. Não tem nenhuma história aqui. Estou sendo claro? Está. Muito bem, obrigado. Pode ir. Rose, Sim, Sr. Underwood? você já foi no Festival de Sidra? Boa noite, Sr. Underwood. Já é tarde de novo. Tive que trabalhar. Entendi. Boa noite. Boa noite.
Soldado polonês morre por causa de ferimentos. Da melancolia ao desespero, veredito de suicídio. Cadáver descoberto em Lee Woods. Apesar do ato de reassentamento polonês ter sido aprovado no início do ano, a Inglaterra tem visto um número grande de suicídios inexplicáveis. Todos os homens foram combatentes do exército polonês. Uma coincidência? Ou pode ser algo mais sinistro? Acampamento de pessoas deslocadas. Bristol. Mais alguma coisa? Vamos até ali. Assistência Nacional, abrigo polonês. Em que posso ajudar? Queria falar com o capitão. Bom dia, senhor. Bom dia. Um momento, senhor. Sim. O coronel Petrovski chegou com 2 homens do Stonewall Park. Quando acabar aqui, diga para o contramestre fazer um inventário do que está faltando e me entregar uma lista de requerimentos. Sim, capitão. Bom dia. Será? Mãe, nós vamos pra América. Eu não acredito. Obrigado. América? Boa sorte. É isso mesmo? Eu não tô acreditando. Olha ali, olha ali. Parece que está tudo em ordem. Pode entrar com eles, coronel. Só precisam assinar alguns papéis. Claro. Coronel, talvez o senhor e seu acompanhante gostariam de comer algo antes de voltarem para casa. Nós não temos muito, mas é quente. Obrigado, é muito gentil. Janete, quando terminar, leve o acompanhante do coronel até a cafeteria. Sim, senhor. John. Eu falo com você mais tarde. Por aqui, coronel. Coronel. O meu nome é Stephen Underwood. Pode me acompanhar? O capitão é meu irmão. Sou jornalista do Western Post. Eu sou o coronel Petrovski. Atualmente eu sou o encarregado do reassentamento polonês. Coronel, é um prazer conhecê-lo. O prazer é meu, Sr. Underwood. Vamos? Coronel. Eu disse não, Steven. Por favor, capitão, seu irmão é bem-vindo. Gostaria de saber se o senhor quer comentar sobre o suicídio de outro soldado polonês ontem. Sosnowiec. Não me parece muito surpreso, coronel. Sr. Underwood, é sempre doloroso quando o homem perde toda a esperança. E por que isso aconteceria? Homens como Sosnowiec passaram a guerra lutando por sua terra natal, Sr. Underwood. Mas que agora é parte da União Soviética, que os considera inimigos do Estado. Ele tinha acabado de saber que a família inteira foi assassinada. Coronel, por favor, nós não temos certeza disso. Ele acreditava nisso o suficiente para tirar a própria vida. E por que acredita nisso, coronel? Porque todos parecemos esquecer que em 1939 a União Soviética invadiu a Polônia. Em aliança com os nazistas e com a mesma intenção, Sr. Underwood. Para tirar a Polônia do mapa, para destruir a sua cultura e o seu povo. Quando os soviéticos retomaram a Polônia em 1944, eles permitiram que os nazistas esmagassem a rebelião em Varsóvia para eliminar qualquer ameaça à ocupação soviética. A recente chamada eleição livre na Polônia foi nada mais do que um show de marionetes. O real governo polonês ainda está exilado em Londres, mas não é mais reconhecido pela Grã-Bretanha ou pelos Estados Unidos. E no ano passado, as Forças Armadas Livres da Polônia foram excluídas do desfile da vitória, para não antagonizar o camarada Stalin. O que isso lhe parece, senhor? Que está tudo bem?
Entendo que o mundo está cansado de guerra. Todos estamos. Mas isso não é desculpa para ingenuidade. E o seu irmão sabe disso. Mas ele ainda tem a tarefa não invejável de convencer os meus compatriotas a retornar para a Polônia, sabendo que não podemos garantir a segurança deles. Ninguém é obrigado a voltar se não quiser, coronel. Sim, capitão. É claro. Coronel, por favor. A comida está esperando. Quero te ver essa noite. 8h30 no King's Arms. Não, é muito público. Não, lá só tem pessoas do bairro. Certo. Lá pelas 8? Eu tenho que ir. O Mason quer me ver. Tem mesmo que ir? Você sabe que sim. Quartel-General de Inteligência Militar, Bristol. Escritório de Guerra. Mason Mitchell. Entre. Ah, é só isso, Stanley. Ainda está em serviço. Eu quase nunca te vejo sem uniforme. Você quase nunca me vê. Eu sei, eu ando muito ocupado no momento. Mesmo assim, foi bom ter vindo. Nós fomos convidados para o baile anual dos Robinsons. Ah, meu Deus. Já está nessa época do ano? Eu sei, é extremamente entediante, mas eu gostaria muito que nós fôssemos juntos esse ano. Seus pais vão estar lá. Eu prefiro não ir, se você não se importa. Vai ficar estranho se eu for sozinho. Isso pode instigar algumas fofocas. Se tem que ser. Esplêndido. Ah, mais uma coisa antes de você ir. Eu gostaria muito que você me fizesse outro favor, se puder. Loboda e Nowak. 2 homens que chegaram hoje no seu acampamento. Você está muito bem informado, como sempre. Poderia ser uma grande ajudante e me manter informado do que eles fazem. Movimentos, visitantes, amigos, esse tipo de coisa. Por quê? Eu acho que não é nada. Eu recebi um memorando vago de Londres. Mas nada preocupante. É só para eu saber. Não precisa atravessar a cidade todos os dias. Um simples telefonema é suficiente. Eu sei que você está ocupada com toda essa comoção de repatriação. Sim. Isso é tudo? É que eu tenho que voltar para lá. Por favor, eu não quero te prender aqui mais tempo, mas você poderia manter isso só entre nós dois? Claro. Tudo certo, então? O quê? O baile dos Robinsons. Sim. Sim. Certo. Sabe por que ele se casou com você? Ele não é o monstro que você quer que ele seja. Então o seu pai tem o direito de te vender para o maior pagador? Pensavam sinceramente que ele seria um bom marido. Eles só querem o melhor para mim. Eles sabiam? Para eles, casamento não é por amor. E eu queria casar com ele. Eu estava apaixonada por ele. Claro que naquela época eu não sabia o que sei hoje. Mas o nosso amor é diferente agora.
Steven, ele é meu amigo. Isso é mentira. O que você quer que eu faça? Você quer que eu deixe o meu marido, o meu trabalho, a minha família e fuja para Londres com você? Isso é impossível. Eu não confio muito na sua grande história, porque se o que o coronel falou é verdade, você não tem prova. E por mais infelizes que sejam esses suicídios, continuam sendo só isso. Suicídios. Nada mais. Claro, foi exatamente isso. Boa noite, senhores. O que vão querer? Quanto custa isso? 4. E isso aqui? 3,5. Ansioso, rapaz. Provavelmente é suicídio. Senhor. Que maravilha. Espero que seja carta de suicídio. Pobre homem. Vamos levá-lo. Tenham cuidado. Sim, senhor. Vamos. Termina a ocupação militar no Iraque. Western Coast. Termina a ocupação militar no Iraque. Então, o Sandy vai cobrir os estaleiros, MacLeod cuida do Redcliffe e o John fica com a história do sindicato, pelos seus pecados. Nada muito controverso. Underwood, o festival de cidra. É só isso. Podem ir. Então. Ei, eu disse que não. Ninguém quer ouvir falar de suicídio, Steven. Agora não. É ruim para os negócios. E se não for suicídio? Eu tenho um contato no acampamento. Steven, meu querido, a polícia deu alguma indicação que poderia ser algo mais que um suicídio? Não. Exatamente. Então não teste a minha paciência. A guerra é uma coisa terrível. E muitos não se recuperam. Isso é tudo. Não tem nenhuma história aqui. Estou sendo claro? Está. Muito bem, obrigado. Pode ir. Rose, Sim, Sr. Underwood. você já foi no Festival de Cidra? Boa noite, Sr. Underwood. Já é tarde de novo. Tive que trabalhar. Entendi. Boa noite. Boa noite. Soldado polonês morre por causa de ferimentos. Da melancolia ao desespero, veredito de suicídio. Cadáver descoberto em Lee Woods. Apesar do ato de reassentamento polonês ter sido aprovado no início do ano, a Inglaterra tem visto um número grande de suicídios inexplicáveis. Todos os homens foram combatentes do exército polonês. Uma coincidência? Ou pode ser algo mais sinistro? Acampamento de pessoas deslocadas. Bristol.
alguma coisa? Vamos até ali. Assistência Nacional, abrigo polonês. Em que posso ajudar? Queria falar com o capitão. Bom dia, senhor. Bom dia. Um momento, senhor. Sim. O coronel Petrovski chegou com 2 homens do Stonewall Park. Quando acabar aqui, diga para o contramestre fazer um inventário do que está faltando e me entregar uma lista de requerimentos. Sim, capitão. Bom dia. Será? Mãe, nós vamos pra América. Eu não acredito. Obrigado. Como é? Boa sorte. É isso mesmo? Eu não tô acreditando. Olha ali. Parece que está tudo em ordem. Pode entrar com eles, coronel. Só precisam assinar alguns papéis. Claro. Coronel, talvez o senhor e seu acompanhante gostariam de comer algo antes de voltarem para casa. Nós não temos muito, mas é quente. Obrigado, é muito gentil. Janete, quando terminar, leve o acompanhante do coronel até a cafeteria. Sim, senhor. John. Eu falo com você mais tarde. Por aqui, coronel. Coronel. O meu nome é Stephen Underwood. Pode me acompanhar? O capitão é meu irmão. Sou jornalista do Western Post. Eu sou o coronel Petrovski. Atualmente eu sou o encarregado do reassentamento polonês. Coronel, é um prazer conhecê-lo. O prazer é meu, Sr. Underwood. Vamos? Coronel. Eu disse não, Steven. Por favor, capitão, seu irmão é bem-vindo. Gostaria de saber se o senhor quer comentar sobre o suicídio de outro soldado polonês ontem. Sosnovitz. Não me parece muito surpreso, coronel. Sr. Underwood, é sempre doloroso quando o homem perde toda a esperança. E por que isso aconteceria? Homens como Sosnovitz passaram a guerra lutando por sua terra natal, Sr. Underwood. Mas que agora é parte da União Soviética, que os considera inimigos do Estado. Ele tinha acabado de saber que a família inteira foi assassinada. Coronel, por favor, nós não temos certeza disso. Ele acreditava nisso o suficiente para tirar a própria vida. E por que acredita nisso, coronel? Porque todos parecemos esquecer que em 1939 a União Soviética invadiu a Polônia. Em aliança com os nazistas e com a mesma intenção, Sr. Underwood. Para tirar a Polônia do mapa, para destruir a sua cultura e o seu povo. Quando os soviéticos retomaram a Polônia em 1944, eles permitiram que os nazistas esmagassem a rebelião em Varsóvia para eliminar qualquer ameaça à ocupação soviética. A recente chamada eleição livre na Polônia foi nada mais do que um show de marionetes. O real governo polonês ainda está exilado em Londres, mas não é mais reconhecido pela Grã-Bretanha ou pelos Estados Unidos. E no ano passado, as Forças Armadas Livres da Polônia foram excluídas do desfile da vitória, para não antagonizar o camarada Stalin. O que isso lhe parece, senhor? Que está tudo bem? Entendo que o mundo está cansado de guerra. Todos estamos. Mas isso não é desculpa para a ingenuidade. E o seu irmão sabe disso. Mas ele ainda tem a tarefa não invejável de convencer os meus compatriotas a retornar para a Polônia, sabendo que não podemos garantir a segurança deles. Ninguém é obrigado a voltar se não quiser, coronel. Sim, capitão. É claro. Coronel, por favor. A comida está esperando. Quero te ver essa noite.
8h30 no King's Arms. Não, é muito público. Não, lá só tem pessoas do bairro. Certo. Lá pelas 8? Eu tenho que ir. O Mason quer me ver. Tem mesmo que ir? Você sabe que sim. Quartel-General de Inteligência Militar, Bristol. Escritório de Guerra. Mason Mitchell. Entre. Ah, é só isso, Stanley. Ainda está em serviço. Eu quase nunca te vejo sem uniforme. Você quase nunca me vê. Eu sei, eu ando muito ocupado no momento. Mesmo assim, foi bom ter vindo. Nós fomos convidados para o baile anual dos Robinsons. Ah, meu Deus. Já está nessa época do ano? Eu sei, é extremamente entediante, mas eu gostaria muito que nós fôssemos juntos esse ano. Seus pais vão estar lá. Eu prefiro não ir, se você não se importa. Vai ficar estranho se eu for sozinho. Isso pode instigar algumas fofocas. Se tem que ser. Esplêndido. Ah, mais uma coisa antes de você ir. Eu gostaria muito que você me fizesse outro favor, se puder. Loboda e Nowak. 2 homens que chegaram hoje no seu acampamento. Você está muito bem informado, como sempre. Poderia ser uma grande ajudante e me manter informado do que eles fazem. Movimentos, visitantes, amigos, esse tipo de coisa. Por quê? Eu acho que não é nada. Eu recebi um memorando vago de Londres. Mas nada preocupante. É só para eu saber. Não precisa atravessar a cidade todos os dias. Um simples telefonema é suficiente. Eu sei que você está ocupada com toda essa comoção de repatriação. Sim. Isso é tudo? É que eu tenho que voltar para lá. Por favor, eu não quero te prender aqui mais tempo, mas você poderia manter isso só entre nós dois? Claro. Tudo certo, então? O quê? O baile dos Robinsons. Sim. Sim. Certo. Sabe por que ele se casou com você? Ele não é o monstro que você quer que ele seja. Então o seu pai tem o direito de te vender para o maior pagador? Pensavam sinceramente que ele seria um bom marido. Eles só querem o melhor para mim. Eles sabiam? Para eles, casamento não é por amor. E eu queria casar com ele. Eu estava apaixonada por ele. Claro que naquela época eu não sabia o que sei hoje. Mas o nosso amor é diferente agora. Steven, ele é meu amigo. Isso é mentira. O que você quer que eu faça? Você quer que eu deixe o meu marido, o meu trabalho, a minha família e fuja para Londres com você? Isso é impossível. Eu não confio muito na sua grande história, porque se o que o coronel falou é verdade, você não tem prova. E por mais infelizes que sejam esses suicídios, continuam sendo só isso. Suicídios. Nada mais. Claro, foi exatamente isso que ele falou. Boa noite, senhores. O que vão querer? Quanto custa isso?
4. E isso aqui? 3,5. Ansioso, rapaz. Provavelmente é suicídio. Senhor. Que maravilha. Espero que seja carta de suicídio. Pobre homem. Vamos levá-lo. Tenham cuidado. Sim, senhor. Vamos. Termina a ocupação militar no Iraque. Western Post. Termina a ocupação militar no Iraque. Então, o Sandy vai cobrir os estaleiros, MacLeod cuida do Redcliffe, e o John fica com a história do sindicato, pelos seus pecados. Nada muito controverso. Underwood, o festival de Sidra. É só isso. Podem ir. Então. Ei, eu disse que não. Ninguém quer ouvir falar de suicídio, Steven. Agora não. É ruim para os negócios. E se não for suicídio? Eu tenho um contato no acampamento. Steven, meu querido, a polícia deu alguma indicação que poderia ser algo mais que um suicídio? Não. Exatamente. Então não teste a minha paciência. A guerra é uma coisa terrível. E muitos não se recuperam. Isso é tudo. Não tem nenhuma história aqui. Estou sendo claro? Está. Muito bem, obrigado. Pode ir. Rose, Sim, Sr. Underwood? você já foi no Festival de Sidra? Boa noite, Sr. Underwood. Já é tarde de novo. Tive que trabalhar. Entendi. Boa noite. Boa noite. Soldado polonês morre por causa de ferimentos. Da melancolia ao desespero, veredito de suicídio. Cadáver descoberto em Lee Woods. Apesar do ato de reassentamento polonês ter sido aprovado no início do ano, a Inglaterra tem visto um número grande de suicídios inexplicáveis. Todos os homens foram combatentes do exército polonês. Uma coincidência? Ou pode ser algo mais sinistro? Acampamento de pessoas deslocadas. Bristol. Mais alguma coisa? Vamos até ali. Assistência Nacional, abrigo polonês. Em que posso ajudar? Queria falar com o capitão. Bom dia, senhor. Bom dia. Um momento, senhor. Sim. O coronel Petrovski chegou com 2 homens do Stonewall Park.
Quando acabar aqui, diga para o contramestre fazer um inventário do que está faltando e me entregar uma lista de requerimentos. Sim, capitão. Bom dia. Será? Mãe, nós vamos pra América. Eu não acredito. Obrigado. América? Boa sorte. É isso mesmo? Eu não tô acreditando. Olha ali, olha ali. Parece que está tudo em ordem. Pode entrar com eles, coronel. Só precisam assinar alguns papéis. Claro. Coronel, talvez o senhor e seu acompanhante gostariam de comer algo antes de voltarem para casa. Nós não temos muito, mas é quente. Obrigado, é muito gentil. Janete, quando terminar, leve o acompanhante do coronel até a cafeteria. Sim, senhor. John. Eu falo com você mais tarde. Por aqui, coronel. Coronel. O meu nome é Stephen Underwood. Pode me acompanhar? O capitão é meu irmão. Sou jornalista do Western Post. Eu sou o coronel Petrovski. Atualmente eu sou o encarregado do reassentamento polonês. Coronel, é um prazer conhecê-lo. O prazer é meu, Sr. Underwood. Vamos? Coronel. Eu disse não, Steven. Por favor, capitão, seu irmão é bem-vindo. Gostaria de saber se o senhor quer comentar sobre o suicídio de outro soldado polonês ontem. Sosnovitz. Não me parece muito surpreso, coronel. Sr. Underwood, é sempre doloroso quando o homem perde toda a esperança. E por que isso aconteceria? Homens como Sosnovitz passaram a guerra lutando por sua terra natal, Sr. Underwood. Mas que agora é parte da União Soviética, que os considera inimigos do Estado. Ele tinha acabado de saber que a família inteira foi assassinada. Coronel, por favor, nós não temos certeza disso. Ele acreditava nisso o suficiente para tirar a própria vida. E por que acredita nisso, coronel? Porque todos parecemos esquecer que em 1939 a União Soviética invadiu a Polônia. Em aliança com os nazistas e com a mesma intenção, Sr. Underwood. Para tirar a Polônia do mapa, para destruir a sua cultura e o seu povo. Quando os soviéticos retomaram a Polônia em 1944, eles permitiram que os nazistas esmagassem a rebelião em Varsóvia para eliminar qualquer ameaça à ocupação soviética. A recente chamada eleição livre na Polônia foi nada mais do que um show de marionetes. O real governo polonês ainda está exilado em Londres, mas não é mais reconhecido pela Grã-Bretanha ou pelos Estados Unidos. E no ano passado, as Forças Armadas Livres da Polônia foram excluídas do desfile da vitória, para não antagonizar o camarada Stalin. O que isso lhe parece, senhor? Que está tudo bem? Entendo que o mundo está cansado de guerra. Todos estamos. Mas isso não é desculpa para ingenuidade. E o seu irmão sabe disso. Mas ele ainda tem a tarefa não invejável de convencer os meus compatriotas a retornar para a Polônia, sabendo que não podemos garantir a segurança deles. Ninguém é obrigado a voltar se não quiser, coronel. Sim, capitão. É claro. Coronel, por favor. A comida está esperando. Quero te ver essa noite. 8h30 no King's Arms. Não, é muito público. Não, lá só tem pessoas do bairro. Certo. Lá pelas 8? Eu tenho que ir. O Mason quer me ver. Tem mesmo que ir? Você sabe que sim. Quartel-General de Inteligência Militar, Bristol. Escritório de Guerra. Mason Mitchell. Entre. Ah, é só isso, Stanley.
ainda está em serviço. Eu quase nunca te vejo sem uniforme. Você quase nunca me vê. Eu sei, eu ando muito ocupado no momento. Mesmo assim, foi bom ter vindo. Nós fomos convidados para o baile anual dos Robinsons. Ah, meu Deus. Já está nessa época do ano? Eu sei, é extremamente entediante, mas eu gostaria muito que nós fôssemos juntos esse ano. Seus pais vão estar lá. Eu prefiro não ir, se você não se importa. Vai ficar estranho se eu for sozinho. Isso pode instigar algumas fofocas. Se tem que ser. Esplêndido. Mais uma coisa antes de você ir. Eu gostaria muito que você me fizesse outro favor, se puder. Loboda e Nowak. 2 homens que chegaram hoje no seu acampamento. Você está muito bem informado, como sempre. Poderia ser uma grande ajudante e me manter informado do que eles fazem. Movimentos, visitantes, amigos, esse tipo de coisa. Por quê? Eu acho que não é nada. Eu recebi um memorando vago de Londres. Mas nada preocupante. É só para eu saber. Não precisa atravessar a cidade todos os dias. Um simples telefonema é suficiente. Eu sei que você está ocupada com toda essa comoção de repatriação. Sim. Isso é tudo? É que eu tenho que voltar para lá. Por favor, eu não quero te prender aqui mais tempo, mas você poderia manter isso só entre nós dois? Claro. Tudo certo, então? O quê? O baile dos Robinsons. Sim. Sim. Certo. Sabe por que ele se casou com você? Ele não é o monstro que você quer que ele seja. Então o seu pai tem o direito de te vender para o maior pagador? Pensavam sinceramente que ele seria um bom marido. Eles só querem o melhor para mim. Eles sabiam? Para eles, casamento não é por amor. E eu queria casar com ele. Eu estava apaixonada por ele. Claro que naquela época eu não sabia o que sei hoje. Mas o nosso amor é diferente agora. Steven, ele é meu amigo. Isso é mentira. O que você quer que eu faça? Você quer que eu deixe o meu marido, o meu trabalho, a minha família e fuja para Londres com você? Isso é impossível. Eu não confio muito na sua grande história, porque se o que o coronel falou é verdade, você não tem prova. E por mais infelizes que sejam esses suicídios, continuam sendo só isso. Suicídios. Nada mais. Claro, tem que mudar. Foi exatamente isso. Boa noite, senhores. O que vão querer? Quanto custa isso? 4. E isso aqui? 3,5. Ansioso, rapaz. Provavelmente é suicídio. Senhor. Que maravilha. Espero que seja carta de suicídio. Pobre homem. Vamos levá-lo. Tenham cuidado. Sim, senhor. Vamos. Termina a ocupação militar no Iraque. Western Post. Termina a ocupação militar no Iraque. Então, o Sandy vai cobrir os estaleiros, MacLeod cuida do Redcliffe
E o John fica com a história do sindicato, pelos seus pecados. Nada muito controverso. Underwood, o festival de cidra. É só isso. Podem ir. Então. Ei, eu disse que não. Ninguém quer ouvir falar de suicídio, Steven. Agora não. É ruim para os negócios. E se não for suicídio? Eu tenho um contato no acampamento. Steven, meu querido, a polícia deu alguma indicação que poderia ser algo mais que um suicídio? Não. Exatamente. Então não teste a minha paciência. A guerra é uma coisa terrível. E muitos não se recuperam. Isso é tudo. Não tem nenhuma história aqui. Estou sendo claro? Está. Muito bem, obrigado. Pode ir. Rose, Sim, Sr. Underwood? você já foi no Festival de Cidra? Boa noite, Sr. Underwood. Já é tarde de novo. Tive que trabalhar. Entendi. Boa noite. Boa noite. Soldado polonês morre por causa de ferimentos. Da melancolia ao desespero, veredito de suicídio. Cadáver descoberto em Lee Woods. Apesar do ato de reassentamento polonês ter sido aprovado no início do ano, a Inglaterra tem visto um número grande de suicídios inexplicáveis. Todos os homens foram combatentes do exército polonês. Uma coincidência? Ou pode ser algo mais sinistro? Acampamento de pessoas deslocadas. Bristol. Mais alguma coisa? Vamos até ali. Assistência Nacional, abrigo polonês. Em que posso ajudar? Queria falar com o capitão. Bom dia, senhor. Bom dia. Um momento, senhor. Sim. O coronel Petrovski chegou com 2 homens do Stonewall Park. Quando acabar aqui, diga para o contramestre fazer um inventário do que está faltando e me entregar uma lista de requerimentos. Sim, capitão. Bom dia. Será? Mãe, nós vamos pra América. Eu não acredito. Obrigado. Boa sorte. É isso mesmo? Eu não tô acreditando. Olha ali. Parece que está tudo em ordem. Pode entrar com eles, coronel. Só precisam assinar alguns papéis. Claro. Coronel, talvez o senhor e seu acompanhante gostariam de comer algo antes de voltarem para casa. Nós não temos muito, mas é quente. Obrigado, é muito gentil. Janete, quando terminar, leve o acompanhante do coronel até a cafeteria. Sim, senhor. John.
Eu falo com você mais tarde. Por aqui, coronel. Coronel, o meu nome é Stephen Underwood. Pode me acompanhar? O capitão é meu irmão. Sou jornalista do Western Post. Eu sou o coronel Petrovski. Atualmente eu sou o encarregado do reassentamento polonês. Coronel, é um prazer conhecê-lo. O prazer é meu, Sr. Underwood. Vamos? Coronel. Eu disse não, Steven. Por favor, capitão, seu irmão é bem-vindo. Gostaria de saber se o senhor quer comentar sobre o suicídio de outro soldado polonês ontem. Sosnovitz. Não me parece muito surpreso, coronel. Sr. Underwood, é sempre doloroso quando o homem perde toda a esperança. E por que isso aconteceria? Homens como Sosnovitz passaram a guerra lutando por sua terra natal, Sr. Underwood. Mas que agora é parte da União Soviética, que os considera inimigos do Estado. Ele tinha acabado de saber que a família inteira foi assassinada. Coronel, por favor, nós não temos certeza disso. Ele acreditava nisso o suficiente para tirar a própria vida. E por que acredita nisso, coronel? Porque todos parecemos esquecer que em 1939 a União Soviética invadiu a Polônia. Em aliança com os nazistas e com a mesma intenção, Sr. Underwood. Para tirar a Polônia do mapa, para destruir a sua cultura e o seu povo. Quando os soviéticos retomaram a Polônia em 1944, eles permitiram que os nazistas esmagassem a rebelião em Varsóvia para eliminar qualquer ameaça à ocupação soviética. A recente chamada eleição livre na Polônia foi nada mais do que um show de marionetes. O real governo polonês ainda está exilado em Londres, mas não é mais reconhecido pela Grã-Bretanha ou pelos Estados Unidos. E no ano passado, as Forças Armadas Livres da Polônia foram excluídas do desfile da vitória, para não antagonizar o camarada Stalin. O que isso lhe parece, senhor? Que está tudo bem? Entendo que o mundo está cansado de guerra. Todos estamos. Mas isso não é desculpa para a ingenuidade. E o seu irmão sabe disso. Mas ele ainda tem a tarefa não invejável de convencer os meus compatriotas a retornar para a Polônia, sabendo que não podemos garantir a segurança deles. Ninguém é obrigado a voltar se não quiser, coronel. Sim, capitão. É claro. Coronel, por favor. A comida está esperando. Quero te ver essa noite. 8h30 no King's Arms. Não, é muito público. Não, lá só tem pessoas do bairro. Certo. Lá pelas 8? Eu tenho que ir. O Mason quer me ver. Tem mesmo que ir? Você sabe que sim. Quartel-General de Inteligência Militar, Bristol. Escritório de Guerra. Mason Mitchell. Entre. Ah, é só isso, Stanley. Ainda está em serviço. Eu quase nunca te vejo sem uniforme. Você quase nunca me vê. Eu sei, eu ando muito ocupado no momento. Mesmo assim, foi bom ter vindo. Nós fomos convidados para o baile anual dos Robinsons. Ah, meu Deus. Já está nessa época do ano? Eu sei, é extremamente entediante, mas eu gostaria muito que nós fôssemos juntos esse ano. Seus pais vão estar lá. Eu prefiro não ir, se você não se importa. Vai ficar estranho se eu for sozinho. Isso pode instigar algumas fofocas. Se tem que ser. Esplêndido. Ah, mais uma coisa antes de você ir. Eu gostaria muito que você me fizesse outro favor, se puder. Loboda e Nowak. 2 homens que chegaram hoje no seu acampamento. Você está muito bem informado, como sempre.
poderia ser uma grande ajudante e me manter informado do que eles fazem. Movimentos, visitantes, amigos, esse tipo de coisa. Por quê? Eu acho que não é nada. Eu recebi um memorando vago de Londres. Mas nada preocupante. É só para eu saber. Não precisa atravessar a cidade todos os dias. Um simples telefonema é suficiente. Eu sei que você está ocupada com toda essa comoção de repatriação. Sim. Isso é tudo? É que eu tenho que voltar para lá. Por favor, eu não quero te prender aqui mais tempo, mas você poderia manter isso só entre nós dois? Claro. Tudo certo, então? O quê? O baile dos Robinsons. Sim. Sim. Certo.